Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje tenho o prazer de receber aqui a arquiteta Karina Passarelli. Seja muito bem-vinda, Karina. Muito obrigada por me receber aqui. Vim de longe. Olha, é uma outra cidade, mas esse longe é relativo. É próximo, mas é longe, porque longe é trânsito, então se for por trânsito é longe. Quando a gente coloca o elemento trânsito em São Paulo, a gente ganha algumas horas aí de que a gente fica em estase, né? Que não dá para não ter o que a gente fazer. Mas me conta um pouquinho, você é de São Bernardo? Eu sou de Santo André, do ABC. Não, falando longe, o pessoal vai achar que eu sou de outro estado, né? Que o ABC, para quem não sabe, então fica um pouquinho afastado da grande São Paulo, mas de leve. Uns 40 minutos. A gente precisa vir para São Paulo, mas quem está em São Paulo não precisa ir para o ABC. Basicamente isso, pouco. Depende, tem horas que a gente precisa também. Tem muita coisa boa, o ABC também tem muita coisa boa. Tem, mas aqui em São Paulo se resolve tudo, né? Então... Então, basicamente, né? Então, mais por isso. Mas, enfim. Então, a gente acaba tendo bastante cliente em São Paulo, mas aqui Pompeia é novidade para mim. Olha que ótimo, né? Legal. Mas já conhecia a região? Não, novidade mesmo. Olha que legal. Eu fiz a obra aqui na Vila Mariana, próxima daqui do lado, né? Mas a Pompeia mesmo é um bairro bem gostoso. Olha, eu sou suspeito a falar. Porque você é daqui. Eu sou daqui, nascido, criado. A loja está aqui também por uma questão de identificação mesmo, tanto com o público quanto com a região. E é aquele contexto de você se sentir confortável onde você está. Né? Para você conseguir cada vez mais receber as pessoas como se fosse a sua casa, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas vamos do início aqui. Vamos lá. Conta para quem está em casa. Quem que é a Karina Passarelli? Bom, a Karina Passarelli. Karina Cabral Passarelli, o nome completo. Karina Passarelli eu adotei para ser mais curto o nome e faz parte do Estúdio KP, né? O Estúdio KP, eu sou formada há 19 anos, já trabalho na área há 22 anos. 19 vai fazer 20, então eu tenho uma carguinha boa. Eu não sei se eu tenho a cara dessa idade aí, mas... Imagina, tem cara. E trabalho na área... na parte de obras, amo a parte de obras, gosto muito mesmo. E hoje tem um escritório no qual trabalhamos todos os arquitetos, né? Nós somos em Ricardo, Karina, eu, Lenice, Joyce. 5 arquitetos e 2 administrativos. Que legal. E pegamos pesado ali na parte de produção de projeto, execução de obra, finalização, decoração, construção do zero. Pegamos de tudo, casa, apartamento, pegamos forte aí. São Paulo, fora do estado, já fizemos muita clínica. Que legal. Que legal. Agora estamos fazendo projetos internacionais também. Olha, isso é muito bom. Pois é. Isso é muito bom. Nós estamos trabalhando em parceria com um escritório na Flórida e temos feito alguns projetos para esse escritório lá. Olha, e você sabe que a Flórida ela tem uma carência muito grande, porque nos Estados Unidos mesmo você tem muita coisa pronta já, né? Você já chega nos apartamentos já estão prontos. E eu tenho visto aos poucos uma tendência... Quem sabe um dia a gente não está para lá também. Sabe. Né? Quem sabe? Sempre foi um sonho, vamos ver. Né? Mas você me conta uma coisa que é muito legal, né? Vocês são em 5 no escritório? Somos 5 arquitetos. Que legal. Porque na verdade assim, então eu sou uma pessoa bem acelerada. Não sei se esse pouquinho que você me conheceu já deu para perceber. Então eu sou bem imediatista, porque as coisas hoje em dia, infelizmente ou felizmente, são muito imediatistas. As pessoas querem tudo muito para ontem. Sim. E a gente tenta acompanhar, não falhar e atender sempre, se superando. Então eu adotei... Lá atrás eu adotei a decisão de não ter estagiários, né? Então a gente já teve uma época que tivemos estagiários, sim. Hoje em dia nós somos os arquitetos todos e seguimos assim até se provar o contrário. Isso é uma estratégia muito boa, né? Porque na verdade nada contra os estagiários. Não é nada, porque hoje em dia de verdade, sem nenhum problema, eu fui estagiária por um tempo. Depois o escritório me contratou, onde eu iniciei a minha carreira. Eu agradeço demais toda a experiência que eu tive lá. E se não fosse até por ela, eu não teria a carga que eu tenho hoje. Mas, na verdade, hoje eu não tenho o tempo de ensinar. Então, eu ia dar mancada de contratar alguém. Então, eu não ia dar certo. Então, eu não tenho esse time. Não, e para você ter um ritmo tão agressivo... Agressivo, né, acho que é essa a palavra. De trabalho, tão intenso. Vamos usar a palavra intenso, talvez seja uma melhor. Exato.
uma pessoa sênior, ela vai tá mais acostumada a receber mais responsabilidade. Sim, Né? Querendo ou não, uma pessoa de início de carreira vai ter suas próprias dúvidas, vai estar no momento de E eu aprendizado. não vou ser uma boa pessoa para poder ajudar nesse momento, Sim. mas foi uma decisão realmente nossa, porque até a pandemia nós tínhamos uma equipe bem grande, tínhamos ali uma variação de estagiários. O que eu acabo fazendo é o seguinte: quando às vezes acontece, alguém pede, fala assim, você pode assinar aqui o meu estágio? Eu falei, posso. Nas suas férias você passa um mês comigo e faço isso mesmo. E sem dó nem piedade, porque aí eu não tenho que ter esse cuidado de ensinar e de ter esse tempo. Então, eu falo assim, então vem trabalhar comigo em um mês aqui. Esse ensinamento maravilhoso. É um dos mais preciosos que a gente pode ter. Né? Maravilhoso. A pessoa sente na pele isso. Assim. Né? Principalmente a pessoa ver os problemas e sentir os problemas, acho que é mais forte, assim. Exato. Entender que às vezes uma coisa que você até olha e fala, muita gente vai olhar e falar, não é tão importante. Às vezes bate falando, isso é importante. Por que ela ficou tão nervosa? Porque não subiu o sofá naquele momento? Porque vai desencadear tantas outras coisas, meu bem. Você não faz ideia. Porque, às vezes esse sofá tinha que ser içado, eles içaram tudo e deixaram o sofá para trás. Vai chover, e aí o síndico não deixa colocar aquele sofá em nenhum outro lugar. Sim. E você fala, faço o que com esse sofá? Não respondam. Então é isso. Mas as pessoas de estágio que passaram por mim foram pessoas maravilhosas. Acabaram seguindo suas vidas e tudo mais, mas depois de uns 2 anos da pandemia, eu acabei seguindo nessa frente. A gente pegou os que aguentaram firmemente ficar, e nós seguimos. Na época da pandemia, nós estávamos em 14 pessoas. Isso que você falou é muito importante, né? As pessoas, quanto mais resiliência elas têm, mais elas vão garantir o seu ponto. Né? O seu posto, o seu lugar. Então, porque é quem dá para você confiar também. Principalmente num momento como esse, em que a gente tem uma situação até um pouco escassa, né? De equipe e tudo mais, você ter as pessoas que você pode confiar do seu lado e elas podem confiar em você. Vão fazer uma diferença muito grande, né? E faz no dia a dia, porque cada coisa que é dedicada a cada uma das pessoas que trabalham com a gente, não importa se é um orçamento, se é mandar corrigir um orçamento, fazer uma planilha para cliente, fazer um contrato com o nome certo da pessoa, com os valores certos, acompanhar a obra, que é o que eu amo de paixão, desenhar, fazer um executivo, eu confio plenamente em cada um daqueles que hoje está comigo. Legal. Muito legal, uma confiança muito grande. Eles conquistaram, assim, passo a passo, cada um conquistou o seu espaço, assim, todos eles fazem o trabalho muito bem feito. Então, eu defendo a minha equipe bastante. Isso é importante. Mas você falou uma coisa que é importante. Você se formou onde? Eu me formei, foi assim, agora você vai escutar. Eu quero ouvir. Então, eu sempre fui uma pessoa que estudou no período da manhã, na faculdade. Então, eu ia de manhãzinha para a escola, o esquema de van, a van me buscava à tarde. E eu comecei a trabalhar, estagiar no escritório de arquitetura de uma arquiteta de São Bernardo, chamada Teresa Simões. E comecei a fazer o estágio ali de meio período. Ok, maravilha. E sempre me dediquei muito a tudo que eu fiz. Meu pai sempre foi muito, muito linha dura. Minha mãe muito exigente, capricho. Vai fazer letra bonita, vai apagar o caderno quantas vezes precisar até a letra ficar bonita. Vai rasgar o caderno, mas vai fazer letra bonita. Então, a minha família tem essa característica de se dedicar bem e fazer as coisas com organização e com perfeccionismo. Ok, isso migrou para mim... Veio na minha bagagem. E aí, o que acontece? Comecei nesse meio período e eu me dedicava, né? Eu levava seriamente. Eu não era assim, eu tô lá e vou fazer o que eu quiser e só tô aqui pra cumprir hora. Não, eu quis, desde o primeiro ano da faculdade, eu quis fazer estágio, só que eu não conseguia no primeiro ano. Eu bati ali na porta do CIE, que era um centro de integração empresa-escola que tinha. Meu estágio foi por eles também, lá. Para poder achar o estágio, só que eles pediam experiência, eu não tinha experiência, pediam o AutoCAD 3D, eu não tinha. Aí meu pai falou, mas por que você não tá conseguindo? Isso no primeiro ano. Porque eu não tenho o AutoCAD 3D. Ele, então você vai fazer o AutoCAD 3D. Me matriculou no AutoCAD 2D, 3D, aí eu fiz. Só que quando eu fiz, eu não tinha experiência.
Aí comecei a bater na porta de escritório para falar assim, olha, eu não tenho experiência, mas você me contrata? Não precisa me pagar nada. Eu fico aqui, eu quero entender como funciona o escritório de arquitetura, que eu não fazia ideia, porque não tem ninguém da minha família que é arquiteto, não tem ninguém próximo. Então não tinha essa referência. E aí teve um cidadão que me contratou sem me pagar, e eu acompanhava uma menina que ainda não chegamos na Tereza, que é uma pessoa antes. Então, no meu segundo ano de faculdade, eu consegui então esse estágio para não ganhar nada, e eu ficava do lado de uma menina que desenhava a prefeitura, detalhamento de projeto de prefeitura. E aí chegou o momento que ela saiu. E de tanto que eu fiquei do lado dela, eu aprendi a fazer. E aí, aí ele me contratou quando ela saiu. Que legal. Fiquei ali. E aí, aí já ganhava alguma coisa? Aí já ganhava R$300. Olha, vou te falar que tem R$300 foi dinheiro por muito tempo, viu? Foi. Não era? Pois é. E, então, ok. Aí minha mãe viu um anúncio do escritório da Tereza Simões e mandei o e-mail lá pelo e-mail do meu pai e me chamaram para poder fazer uma entrevista. Fiz entrevista, levei minha pasta de desenhos, porque sempre amei desenhar. Que legal. E aí eu mostrei para ela, e aí eu não fazia ideia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, porque eram desenhos de pessoas, olho, boca, eu adoro desenhar os olhos. Olha só, isso é legal. Planta e tudo mais. Então eram desenhos aleatórios, mas ela viu ali um capricho, me contratou. E aí eu trabalhava meio período com a Tereza. E de tanto ter essa dedicação, ela falou, Karine, você não quer levar trabalho para casa para você poder ganhar a mais? Tá bom, te pago 600 e você vai levar trabalho a mais. Então eu trabalhava em casa também. Eu levava trabalho para casa, fazia, desenrolava e chegava perto da hora do almoço. Só que começou a ficar apertado para ela, essa janela aqui no começo do dia. Karina, você não quer mudar de faculdade e ir para a noite? Então, respondendo sua pergunta, eu fazia São Judas, Tadeu, na Moca. E eu fui mudar para a noite. Nunca estudei à noite. Um medo terrível da noite. Falei, meu Deus, só estuda à noite quem tem o dia corrido ou quem, né, não tá ali fincado no... Fiquei preocupadíssima. Mudei pra noite. E ela me pagou o dobro. Então já de 600 foi pra 1.200. Ó, tá bom, já tava legal, né? Já tá... Isso. E aí foi. E aí com ela eu não saí mais. Eu fiquei 10 anos com ela, acho que 9 para 10. Acho que não chegou a dar 10 anos. E depois eu parti carreira solo. Primeiro eu dei uma pausa mesmo, assim, né? Depois que eu saí de trabalhar com ela, dei uma pausinha, mas foi aparecendo coisas, aí você vai pegando, você fala assim, vou pegar essa. Vamos ver, uma por vez, um indica o outro. Estamos aqui, cá hoje, desses 19 anos de formada, então... Há 22 anos que eu trabalho, então 19 de formada. Olha que legal. Então estou há bastante tempo na área. Olha que bom. E isso é uma coisa que é muito importante, né? A base de formação e como a carreira ela começa nos detalhes, né? Você falou uma coisa que eu gosto muito de me espelhar, que é no que inspirou a gente a fazer, a seguir a profissão. Sim. Né? Desenhar olho, desenhar rostos. Adoro. Eu entendo que a arquitetura é arte, tá? Sim, com certeza. Eu tenho uma crítica a eventuais profissionais que fazem muito copy-paste. Né? Muito aquela coisa tudo igual. Eu acho que mesmo você tendo o seu estilo, você tem que pensar no Também cliente acho. na hora de fazer. E a maioria dos bons arquitetos vai desenhar para cada cliente o seu próprio, seu próprio projeto. Né? Então, assim, eu vejo muita semelhança em desenhar algo abstrato ou qualquer coisa desse sentido e começar a pensar em desenhar um projeto da casa de alguém, né? Que é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade. Né? Porque querendo ou não, vai ser o momento onde essa pessoa vai repousar, vai descansar, vai recuperar as energias, vai educar seus filhos, vai se divertir. Então você tem um monte de elementos ali que você precisa pensar antes de finalizar um projeto como esse. Né? E você falou uma outra coisa que eu valorizo também muito, que é o valorizar onde você passou. Né? Os aprendizados, os professores que passaram nas nossas vidas. Importantíssimo. Que vão ajudando a pavimentar nossos mestres, a coisa. Né? Porque Total. Você acaba, querendo ou não, você acaba seguindo na sua vida... Você acaba copiando, assim como você copia dos seus pais por o gene ou por conviver junto, às vezes você convive com a sua família e você acaba carregando alguma coisa, depois você fala, nossa, eu tô fazendo igualzinho ele fazia. E
né? Tem hora que você fala assim, cara, eu tô fazendo igualzinho. É bem isso. Tem as suas diferenças, lógico, você acaba levando para o seu mundo, para o seu escritório, aquilo que você acredita. Mas algumas coisas é inevitável você carregar junto na bagagem, né? E replicar. E você lembra o momento em que você olhou para você mesmo e falou, eu vou para arquitetura? Eu lembro. Eu lembro Como é que foi foi assim, a minha irmã mais velha, 3 anos, chamada Priscila, ela é neuropediatra, e ela sempre soube que queria ser médica. Ela falava desde pequena. E eu sempre gostei de desenhar, sempre. Gostei de desenhar, gostava de ficar de férias e ficar inventando coisa, comprar uma tela e pintar, e fazer trabalho manual, e transformar uma calça jeans numa bolsa. Era qualquer coisa que eu tivesse que fazer algum trabalho ali e que exigisse esse cuidado, atenção e perfeccionismo. Eu adorava. Minha mãe escrevia a gente bastante em final de ano para fazer cursos, então é curso de fazer bichinho de pelúcia, curso de fazer guirlanda de Natal. Então tinha essa programação anualmente lá em casa. E eu sempre gostei de dormir tarde. E eu dormia tarde e eu ficava desenhando, colorindo, adorava lápis de cor, canetinha, tal, e ficava desenhando e sempre deixava um desenho ali para minha mãe, para o meu pai na mala dele, embaixo do travesseiro da minha irmã, deixava para minha mãe embaixo do travesseiro dela também, sempre adorei, dava de presente desenhos. E aí, com 9 anos, o meu pai me matriculou num curso de desenhar com o lado esquerdo do cérebro, lado direito do cérebro, para você desenhar com o lado oposto ao qual você escreve. Então, eu sou destra, né? Então, quem trabalha é o lado esquerdo. Então, para eu trabalhar o lado direito do cérebro, que era esse o curso, eu tinha que desenhar com a mão esquerda. Então, era doutrinar este lado para desenvolver o lado oposto. E aí, entrei nesse curso, então, me apaixonei. E aí, com uns 12 anos, mais ou menos, em uma conversa com a minha irmã, eu falei, Pri, que trabalho que tu faz, que desenha? Ela falou, eu lembro até hoje, ela falou desenho industrial e arquitetura. E aí eu não sabia muito o que fazia o desenho industrial e arquitetura, porque na época, para mim, arquiteto só fazia aprovação de projeto de prefeitura, porque eu só tinha esse conhecimento na minha casa, porque em algum momento meu pai precisou contratar alguém para fazer uma aprovação de prefeitura para poder reformar a casa, e eu achava que só fazia isso, então não sabia muito. E aí ela me explicou o que fazia arquitetura e o que fazia desenho industrial, porque ela é 3 anos mais velha, então ela tinha mais bagagem ali, e sempre foi muito nerd. E aí, ali eu entendi, eu falei arquitetura, então arquitetura é minha cara. E aí, adotei, e que isso eu ia ser, e foi. Não teve nenhuma dúvida. Olha que legal. No momento da faculdade de fazer. Que legal. Você vê como é importante essa presença, né, dos elementos que a gente gosta na vida pessoal, né, do nosso costume, que vão levando a nossa carreira, ela acaba sendo uma consequência. Acaba, não tem jeito, né? Não tem jeito. Não dá pra nadar contra essa maré. E quando eu fui me matricular, foi exatamente. A arquitetura tem uma segunda opção, eu colocava, sei lá, educação artística, mas assim, não tinha o quê? Isso é muito bom. E uma coisa que é curiosa, né? Você montou um time e você me disse que você gosta muito de obra. Sim. Essa é uma área que normalmente é tida como... Como é ter esse escritório voltado para obra? Tá, então assim, eu me lembro o porquê eu comecei a gostar muito de obra. Porque eu comecei a ser colocada em obra, nesse escritório que eu trabalhei primeiro, eu desenhava muito, chegou um momento que eu ia acompanhar a pé mesmo as obras próximas ao escritório. E ali eu fui entendendo que quando você chegava na obra, era assim, uma avalanche de todo mundo, vum, em você. Pergunta daqui, pergunta... Não tinha uma pergunta fácil. E não tinha nenhuma pergunta que era... Ninguém chegava em você para contar uma coisa boa. Geralmente era, então, aqui não deu certo, ali não vai dar. E eu comecei a entender isso com um monte de nozinho. Eu lembro que na época eu ainda ficava pensando, eu chego aqui, tem um nozinho. Era como se eu ia desatando cada nó, com cada um que vinha falar comigo. E eu falava, cara, que mágico isso. Eu chego aqui, tem um monte de nó, e eu saio... E os nós, eles estão desatados. E aí legal. Tudo flui, né? Então eu comecei a entender isso. E eu comecei a me apaixonar por isso. E aí eu comecei a fazer cada vez mais obra e tudo mais. E foi exatamente por esse desafio. De você entrar lá com um problema e sair com a solução. Porque, de fato, quem está no mundo da arquitetura sabe
talvez quem não esteja, ou não tenha alguém próximo, não saiba que realmente a arquitetura, ela é ir além do que existe. Né? Então, porque os arquitetos de tanto renome são tão admirados até hoje, né? Mesmo os falecidos, porque, de fato, eles pensaram fora da casinha, né? Sem dúvida. Não é só que eles pensaram, eles executaram e falam, mas ele colocava na mão do engenheiro para calcular, mas, cara, ele convenceu que aquilo ia ser curvo e que tinha que ser curvo. Eu tenho certeza que ao longo do processo de construção, 1 milhão de pessoas tentam convencer. Ele falou, não, vamos fazer mais um quadradinho aqui. E aí ele bateu o pé, não, vai ter que ser redondo. Até porque as estruturas de concreto armado deles, elas chegavam no limite da matemática ali, né? Então, apesar que tem muita gente que fala, né, ele largava pro engenheiro, ali na Bobardi, que largava na mão do engenheiro para calcular. Ele sabia calcular bem ali. Então, para ele conseguir desenhar, para ele saber que era possível ali. Só o fato de você defender aquela ideia, falar assim, não, vai ser assim, eu não vou colocar um pilar no meio, vai ser essa curva, não vou mudar o ângulo. Então, assim, vai além do ter a ideia, ser criativo. É você, o acompanhar a obra, o que eu acho mágico é isso, é você defender aquela ideia. Óbvio, você não vai ser irresponsável e você não vai ser prepotente ao ponto de alguém falar alguma coisa que faça total sentido e você fala, não, eu vou contra isso daí porque vocês não sabem o que estão fazendo, eu vou diferente. Sou muito respeitosa com todas as opiniões que vêm. Muitas vezes vem muita opinião legal do pessoal da mão de obra, do time ali que está trabalhando, que o pessoal começa todo mundo se envolvendo, né? Olha, por que vão fazer assim? Assado. Então acaba o pessoal dando opiniões. Então eu acho que a mágica do acompanhar a obra é isso. Olha que legal. Eu gostei dessa lógica do desatar os nós. Né? Porque no nosso mercado, a gente entra quando está no final. É verdade. Né? Então, na verdade, a gente entra no começo para ajudar na infraestrutura, né? E depois a gente entra no final para efetivamente implementar as coisas, né? Então, é curioso que, por exemplo, alguns desses nós, a gente consegue ajudar também a tirar no meio. Os parceiros conseguem ajudar muito. Nossa! Não, e para uma obra acontecer, quantidade de parceiro que tem que ter, não está escrito. E vocês são. O que você me diz hoje que seria as principais qualidades que um parceiro tem que ter para ser um bom parceiro de obra? Ele dá ouvido para você, ele querer entender o problema. Porque tem gente que. Eu posso chegar para você com uma reclamação e simplesmente você ter o histórico de uma reclamação de um arquiteto anterior que não acompanhava a obra, não fazia ideia do que estava falando, falava qualquer bobagem e aí você vai falar de novo essa mesma reclamação, mas às vezes eu estou falando alguma coisa diferente. Sim. Às vezes, pode ser que não, tá? Mas às vezes eu tenho alguma informação que eu tenho certeza que eu já tentei o A, o B e o C. Então, eu tô pedindo a sua ajuda pra gente tentar o D que eu não tô vendo. Mas, então, dar ouvido para o problema da pessoa. Então, pra mim, é isso. Porque eu sou uma pessoa que dou bastante ouvidos ao meu redor. Então, vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Porque na obra, muita gente dá opinião. Muita coisa faz sentido, muita coisa não faz. É interessante que quando a gente está na obra, tem dois pontos que são importantes, né? Porque às vezes a gente vai ouvir uma opinião aqui e ali, e às vezes a pessoa vai ter que fazer uma coisa que ela não concordou. Né? O que ela não acha que seria o melhor caminho. Tocou num ponto importante. Ela vai, digamos que a gente quisesse fazer de uma forma, e falou, olha, dessa forma aqui não dá para fazer. E aí a pessoa tem que seguir. Então também tem que ter muita maturidade de fazer o combinado. Né? Fez o combinado, nada vai. Já tô pensando aqui na resposta. como fazer essa coordenação? Né? Porque eu sei do nosso lado como a gente faz para acompanhar. Tá. Né? Então trabalhar com horário agendado, né? A gente mandar relatórios bem precisos, né? Foto de tudo, medição de gás, medição elétrica e tudo mais, para a gente poder se proteger. Né? Mas, às vezes, o convencimento vai além, né? Às vezes você tem que convencer que aquela bendita pessoa tem que fazer alguma coisa e ela não tá concordando com a ideia, mas você sabe que vai funcionar. Não por se achar o melhor, o dono da razão, mas às vezes você já tem alguma experiência e fala assim, vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo. Então, minha dica minha opinião sobre isso cada um vai ter um jeito de convencer o outro. Porém, todas as maneiras que vão levar ao resultado certo, elas têm que partir do pressuposto da educação. Então, ainda mais quando a gente está falando que sou eu aqui uma mulher na obra, né? Então, é importante você pensar, falar assim,
eu tenho que ser educada, eu tenho que impor um respeito. Então, não posso simplesmente ser uma menina na obra para falar, não sabe o que está fazendo. Então, graças a Deus, hoje, e graças a toda uma dedicação, hoje eu tenho bastante experiência para poder ter carregado uma bagagem grande. Mas, quando não se tinha essa bagagem, era ouvir muito o que eles tinham para te passar. Sim. Então, lá atrás, eu absorvi muito. E aí eu falava, entendi. Então isso é assim por causa daquilo outro. Nossa, quantas vezes a gente fazia a listagem de compra de material de elétrica e hidráulica e aí vinha 3 vezes errado. O depósito mandava 3 vezes errado. Aí eu chegava e falava assim, amigo, agora você vai me explicar o que é uma curva 90 graus com... Karine, é assim, assado. Então, assim, eles ensinam pra gente. Eu falei, porque eu tenho que saber, porque quando eu chegar no depósito, eu não posso simplesmente... pedir, o cara me entrega a sacolinha e eu vou embora. Eu tenho que olhar e falar assim, saber se você recebeu a coisa certa. Exatamente. Então eu fui entendendo essas coisas apanhando e ouvindo quem manja, quem sabia da informação e aprendendo, absorvendo. Então, hoje em dia, vou convencer alguém, tem que ser educado, tem que se impor só que você tem que se impor. Eu digo que é dar um tapa com luva de pelica. Então, você tem que chegar, falar, mas você tem que ser fofo ao mesmo tempo. Mas cada um vai ter um jeito de falar isso. Então, eu vou conseguir, se eu for fofa, falando, ai, meu querido, por favor, faz isso, pelo amor de Deus, a cliente vai me matar se isso não der certo. Tem gente que faz brigando, que eu não indico, que eu acho que é péssimo. Então, hoje em dia, eu falo para quem trabalha comigo, faça da maneira que vai dar certo. Não precisa fazer do meu jeito. Antigamente eu achava que tinha que ser do meu jeito. Eu sou sincera em dizer. Mas eu entendi que cada um tem um jeito de fazer. Tem gente que pede, tem gente que não se desequilibra em nenhum momento. Tem gente que se desequilibra. Eu sou mais nervosinha. Mas mesmo assim, mesmo sendo nervosinha, pra me ver nervosa na obra assim, eu engulo. Eu não saio estourando na obra. Sim. Longe disso. O que eu estouro fora da obra, eu acabo... É porque eu me contenho muito na obra. Que signo que você é? Eu sou peixes. Peixes. Mas consegue controlar bem. Eu sou ariano. Eu choro então, depois. O nervosinho acontece de vez em quando. Então eu falo, faça da maneira que o resultado vai ser o mesmo. Então, que você consiga fazer o cara instalar daquilo lá, do jeito que a gente precisa. Seja você implorando, ajoelhando, pedindo clemência, fazendo de coitada, mandando, brigando e falando na boa, fazendo amizade com o cara, não importa, mas faça acontecer. Isso é uma coisa dentro da coisa que muita gente confunde, né? Que é o ponto do bravo, aquele chefe bravo, chefe que briga, e do chefe exigente que cobra. São coisas distintas, que às vezes se confundem. É difícil. Né? É diferente. Eu vejo que muitas vezes a gente tem bons parceiros e bons profissionais que vão, como você mesmo disse, entregar o resultado dentro da melhor capacidade possível. Exato. E ele vai saber um jeito bom de fazer. Uhum. E vai ter vezes que, infelizmente, a gente vai pegar alguns profissionais que não estão, talvez, tão bem preparados ou não estão num bom dia. Né? Isso é verdade. A gente também tem os nossos dias péssimos, né? Total. Eu me recordo uma vez que a gente chegou numa obra e, por acaso, eu fui na obra junto para acompanhar, estava dando um treinamento de vendas e foi junto também. E aí, a gente estava falando sobre a elétrica. Era uma visita prévia, né? E o eletricista estava insistindo, falou, não precisa passar um disjuntor para cada um. Vai funcionar se eu fizer assim. Eu falei, tá, eu não tô aqui para dizer se vai funcionar ou não. Mas se não tiver um disjuntor exclusivo para o forno, um exclusivo para o forno combinado micro-ondas e um exclusivo para lavar louças, e um para o cooktop, o cliente não vai ter a garantia desse produto. De fato. E o cliente é sempre o nosso resultado final, né? Basicamente. Como um acordo. A fábrica não está aqui para entender. Falou, não, mas e se eu falar com ela? Não tem como você falar com a fábrica. A gente tem um manual, a gente tem uma regra para seguir. Né? Infelizmente, a gente tem que seguir o que está escrito aqui. Né? Então, eu entendo que, eventualmente, o conhecimento que ele tinha lá, ele ia fazer um negócio que ia funcionar. Ia funcionar. Não tô nem questionando exatamente. Isso. Agora, se isso não estiver dentro da norma... E se der um problema e a fábrica vem aqui e verifica, fala, cara, não tá na norma. Eu não vou ser responsável. Quem vai ser responsável? O senhor vai ser responsável? Eu sou boa desses convencimentos. Eu já na hora penso várias coisas. Assim, então, se fosse esse eletricista, mas na boa, falo na boa, não saio, não tô em nenhum momento. Eu falei, vai acontecer isso. Chega lá na frente, eu posso te ligar?
Vou falar assim, você vai pagar? Então tá bom, você vai fazer assim, a gente vai fazer aqui um escrito e você vai assinar embaixo. Vai falar, vou, assim como hoje em dia eu faço com o cliente também. Acontece muito, sabia? Eu acredito que com você também. Com a gente também. Na verdade, tem coisas que eu não faço querer que você faça alguma coisa e você fala, não vou fazer. Tem coisas que eu não faço nem se o cliente assinar. Eu concordo com você. Eu falo que se você quer fazer, não tem problema. Mas normalmente a gente está falando na parte de instalação e não na parte de se o produto... Porque isso já vai ter... no seu caso de instalação... Vai estar pronto nisso, né? Vai ser adequado. Mas, por exemplo, tem uma coisa que eu proíbo ao meu time de fazer, que é instalar uma coifa de ilha sem o cooktop posicionado. Eu proíbo. Então, assim, mesmo se o parceiro falar, não é nem pelo parceiro, tá certo. nem pelo nariz, é 1 centímetro para o lado, outro centímetro para o outro, a gente mata tudo. É verdade. E aí vai ter que quebrar forro, vai ter que movimentar, e depois tem que pintar teto de novo. E aí você cria um problema muito mais sério. Outra coisa, se eventualmente o corte da pedra, a pedra está posicionada, e o corte está feito... Você tem um chorinho ali, né? Não, aí tudo bem. O próprio cooktop você tem, né? Aí você pega o plumo do corte, vai ser onde o cooktop vai estar. Isso. Na hora de colocar o cooktop, às vezes ele tem um pouquinho para lá, um pouquinho para você tem ajuste. Ele ajusta no plumo, trava e acabou. É verdade. Mas tem coisas que a gente não pode abrir mão. Nós tivemos um caso uma vez, olha o absurdo. A gente... Muitas vezes a gente faz instalação em 2 etapas. Certo. Você faz a primeira infraestrutura, da coifa, por exemplo, sim, e tudo mais. Passado. E depois você volta com o fogo já fechado e tudo mais, a coifa ali bonitinho. Tudo bem. Voltamos à obra, o lugar bonitinho ali. Fizemos a instalação, uma boa. Era uma coifa uma coifa pro fogão e no fundo era uma cozinha gourmet, uma cozinha em sala integrada, né? Tudo junto. Tinha a churrasqueira. Outra. Tudo bem. Tinham 2 saídas diferentes. Certo. Tudo certinho, impecável. Na saída, tudo bonitinho. Beleza. Instalamos, tal, testamos. Funcionando. Maravilha. Só que acontece, a saída da coifa já estava diretamente ligada na veneziana. Certo. Então já levava para fora da certo. Coisa. Ok. Você tá lá, tá conectado? Está conectado, tá tudo certo. O cliente mudou. Foi fazer um churrasco. Passou umas 2 semanas, foi fazer um churrasco. Falou, tá saindo fumaça na coifa. Da churrasqueira, na luminária e na coifa. Entendi. Falei, ué, não era para estar acontecendo isso. Por obra do acaso, um dos nossos técnicos morava perto de lá. Nossa, que bom. Conseguiu ir lá correndo. Ele olhou e falou, tem coisa errada. Abriu para pôr a mão. A gente colocou isso depois de protocolo. Sim. Né, que é você ver se a saída tá jogando ar para fora. Não tava. Nada, não tava conectado. Mas aqui saía na coifa. Cortaram. Alguém foi facilitar ali, provavelmente num momento só ali. Cortou, deixou. Então o duto ele tava para cima, ele tava ali, ele parava em cima do forro, o outro em cima do forro absurdo, mas e as acontece. 2 saídas ali. Aí quando ele olhou, ele falou, e aí, gente? Aí o cliente olhou logo, aí enfim. Ele entendeu que vocês tinham passado. Não tinha, só que assim, como é que a gente ia... Aí, tudo bem. Não dá pra você ter controle. Nesse caso, até o final, você fez a sua no seu momento. Sim. Provavelmente um gesseiro, vamos dizer, ele foi dar um tiro, prender alguma coisa. Nessas horas a gente nunca vai saber quem foi o criminoso. Mas não dá pra imaginar. Mas, assim, o que aconteceu foi, basicamente, a gente teve que repassar um tubo, né? Mas não tem jeito, vai ter que no momento que tá tudo pronto, né? Às vezes você consegue tirar uma luminária. Isso. Só que assim, você tira uma luminária, você vai mexer numa luminária, as luminárias são caras. Você tira uma luminária e quebra. Aí vai dar reparo de pintura. A gente já fez de cortesia até pro cliente, porque a situação ficou muito chata ali. Deus a gente falou, já passa aí e tudo mais. Só que assim, a situação é como você age, né? Ele estava no churrasco com amigos. Não, é péssimo. Né? O nosso técnico estava por perto, conseguiu ir lá para olhar. Tinha no carro os dutos. Já subiu, já começou a passar. Nossa. Então assim, o pessoal falou, desliga a coifa aí por enquanto. Ele foi passando, só que era longe. Então ele ficou... Era um sábado que ele tinha... Ele comeu churrasco junto. Obviamente comeu. Né? Só que assim, você teve que fazer um trabalho diferente na última hora. Verdade. O ponto é, como você age, também faz você consegue impactar as pessoas também como você age. E aí a gente pega e fala, não, pera, deixa eu entender. Os amigos dele viram, cara, deu um problema aqui, olhou, não é a gente, mas eu vou arrumar. Você tá mostrando ali uma forma diferente de trabalho. Se eu não me engano, acho que 2 pessoas dali viraram clientes depois. Que legal. Isso faz muito tempo já. Isso é o diferencial total. Então, e aí você tem
uma forma que está na cultura da empresa. Né? Por exemplo, ele estava lá, ele sabia que ele ia resolver. Né? Ele não precisava da minha autorização. Era a ele já imaginava como ia ser. Uhum. Entendeu? Às vezes pode ser um pouquinho diferente do que eu faria e tudo mais, mas é o que você falou. Dentro da coisa, está dentro do nosso, não tem como, do nosso universo. E o mais importante, imagina sócio parceiro que resolver lá. Não há problema para o cliente, de fato. O que eu fico brava é quando o cliente já olha com o olhar assim, mas isso poderia ter sido evitado, e vocês deveriam ter feito isso. Começa, ao invés de ver toda essa positividade em você querer atender e resolver, é ver, nossa, mas você, na próxima vez, você tem que fazer de tal jeito, que você poderia ter feito assim. É o engenheiro de obra pronta. Então, eu acho o máximo e super, super, super valorizo quem vai lá e resolve. Eu costumo falar, eu defendo a ideia do faça acontecer. Custe o que custar, tenho que pegar uma ferramenta emprestada, eu vou bater no vizinho se eu não estiver lá, mas eu não vou embora sem resolver. Isso. Tem todos os depósitos fechados. Alguém nesse prédio tem que ter uma escada, gente. Não é prédio, é uma casa, mas eu vou bater na casa do lado e vou pedir uma escada emprestada. Não é por uma falta de uma escada que eu não vou resolver. E no geral a gente tem que levar. Né? O ideal é a gente levar, a gente já leva. Mas eu não tenho uma escada no meu carro, mas eu vou pedir. Hoje em dia eu tenho ferramenta comigo, na minha bolsa. Não, aqui a gente. Mas também, eu sou igual, mas, por exemplo, os técnicos, quando estão lá, eles têm que ir com tudo. Não, com certeza. Tudo de ponta a ponta, né? Com certeza. Mas é legal também quando eu gosto disso. Eu falo assim, quando a gente está numa obra. Tem muitas obras, eu gosto da obra até quando você se sente em casa. Eu falo, o que é você se sentir em casa na obra? É quando as equipes trabalham para fazer dar certo. Sim. Né? Então, chega a sua equipe, mas está também lá a equipe do eletricista e do gesseiro. E todo mundo entende que o seu trabalho, naquele momento, é atravessar alguma coisa e tem um arame do gesso que está atrapalhando. E aí o cara pode falar assim, eu não vou parar para cortar esse arame aí. Porque às vezes se você cortar um arame, vai desestruturar alguma coisa dele, você tem que passar o seu duto. O que eu gosto é dessa parceria na obra. Né? Eu gosto quando eu estou lá e presencio, mas isso acontece muitas vezes também se eu não estou lá, mas eu gosto bastante. O cara vai lá, ele para o que está fazendo, ele fala, o que você precisa? Precisa tirar esse arame daqui e posicionar para cá, porque você precisa passar seu duto? Vamos lá, vamos fazer isso agora. Então eu acho o máximo isso. Não, e também entender que tanto o parceiro, o arquiteto, quanto os outros parceiros da obra, o objetivo final é o cliente feliz. Né? Então, assim, tem horas que aconteceu um problema. A gente já aconteceu, por exemplo, do pessoal, a gente instalou todos os produtos, o pessoal da obra foi fazer uma movimentação e foi, enfim, subir, não sei aonde, não sei o quê, pisou no lugar errado e amassou um pedaço do fogão. Sim. Né? Já aconteceu de cair ferramenta e amassar. Eu não lembro direito, mas acho que era uma pedra aqui em cima também, fazer aquele caixote, sabe? Sei. Então, ele pisou errado, e amassou um negócio. Pô, calma, dá pra trocar essa peça? Isso. Pô, vamos lá, sempre a cabeça de vamos resolver, isso. Aí você faz o custo. Também você não quer penalizar o cara ganhar dinheiro em cima do erro do outro, né? Nossa, não faz sentido. Ali é redução de danos, né? E como vai eventualmente acontecer um problema de outro lado. Agora, a estrutura da empresa tem que estar muito sólida para entregar isso. Né? Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa, agora trazendo mais para o meu universo. Certo. Né? Como você enxerga hoje a cozinha num espaço residencial? Né? Eu acho que não só hoje, não só a partir da pandemia, mas já antes disso, a cozinha ela é o coração da casa. Tanto é que todos os lançamentos, há muito tempo até, já vem como gourmet, 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 gourmet. E isso, para o seu lado, cada vez melhor, né? Seja bem-vindo, Espaço Gourmet. Nós vamos ter uma cozinha gourmet mais a churrasqueira gourmet. Então, acho que até isso é um novo ponto, talvez. As pessoas tinham uma cozinha, mais ou menos, e vinham para a área da churrasqueira e queriam fazer o top na churrasqueira. Hoje em dia, as pessoas querem equipamentos bons na cozinha e na área da churrasqueira. Sem dúvida. Ainda quer uma adega, e ainda quer uma cervejeira. Então, isso é ótimo para o seu lado. E as pessoas realmente querem, sempre. Não, cada vez a gente está vendo que o ambiente de casa está virando um ambiente para você receber realmente os amigos. Né? Então, a área gourmet ou a cozinha gourmet, né? Que aí, dependendo do tamanho do seu apartamento, vão ser coisas separadas ou não. Isso. Né? Mas é muito comum você ter uma coisa só. Uma coisa só. Né? Você tem a cozinha já integrada com a sala, Isso. já integrada com uma sala de jogos, com uma área ali
né, com a Men's Cave, né, que eles falam que é mais a parte da churrasqueira. Então, é como a gente vê um espaço completamente integrado, uma pedra que vai integrando de um e outro e tal. E uma pergunta. Você acaba pegando também muitos espaços de cozinha não integrada, que as pessoas investem legal na cozinha? Sim. Muita, né? Sim. Eu também sinto Total. isso. Tem muitas pessoas que acabam querem ir atrás de equipamentos mais potentes e tudo mais, já pensando justamente na cozinha fechada também. Sim. Apesar de a gente fazer menos cozinha fechada do que a integração é mais pedida. Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje, quando a gente tem uma situação de apartamentos aí grandes, 400, 350, 400 metros para cima, normalmente a gente está vendo até 3 cozinhas. Olha só. Né? Que é a cozinha principal. Aí normalmente Que é ela do é uma dia a cozinha dia. fechada, É. que tem o seu equipamento de alta qualidade. Porque ela vai ser todo dia que vai ser trabalhada, exatamente. Mas não necessariamente a gente tem que falar de uma cozinha como elemento decorativo. Não. Ela tem que Não. ornar muito bem, porque ninguém vai querer uma cozinha feia. Mas assim, a gente está falando num fogão Bertazzoni, num fogão master, que é um fogão inox, que quando a gente para olhar, ele é um fogão incrível. Mas ele não é um fogão com grandes botões, com um acabamento tem aquele detalhe diferente. de ouro que eu vi ali Exatamente, na loja, maravilhoso. Né? Então assim, você vai tendo outros elementos. E a gente vê muitas vezes, às vezes, os mesmos equipamentos. Né, que fica para o uso do dia a dia com a porta fechada. Sim. Que é onde vai ter a bagunça, fecha a porta da cozinha. Isso. Não tem, o problema é a louça, geralmente. Exato. A cozinha gourmet é quando você está com seus amigos mesmo. Às vezes, e é real, muitas vezes a gente coloca exatamente os mesmos equipamentos. A pessoa está acostumada a mexer em um, já mexe no outro. Já mexe no outro. Né? Então você tem mas aí na área gourmet, você eventualmente tem um equipamento da cor que você quer. Ah, tá, sim. Verdade. Você colocar uns eletrodomésticos inteiros na cor pra que você poder quer. ornar. Bonitões, com o acabamento certo, com o puxador certo. Você traz uma outra cara para esse cenário. Uma cozinha de respeito, né? Aliás, tem peças maravilhosas que Total. eu vi aqui em cima, impecáveis. Eu vou te falar que a gente tem uma curadoria muito séria. Né? Até porque o ponto não é só a gente ter bons produtos. Bons produtos vão existir no mundo inteiro. É verdade, você tem razão. Agora, se a gente não tiver uma empresa que ela está bem estruturada no Brasil, com situação de peças, eu pessoalmente vou visitar as fábricas. Que interessante. O pessoal das fábricas gosta de me receber porque já sabe que eu vou lá uma vez por ano. Eu tento até 2 vezes por ano, mas às vezes não dá. Aí eu vou uma vez por ano só. Só que assim, eu vou ver como é que estão o estoque de peças, conversar com o pessoal de base, conversar com quem cuida das caixas. Mesmo porque chega diretamente para você essa reclamação. Olha, é nossa pergunta, inclusive, né? Olha, dessas 2 marcas que eu estou na dúvida, qual dá menos assistência? Vocês sabem responder isso. Vocês são os que melhor sabem responder, sem dúvida, né? Sem dúvida. Assim como a gente, quando vai comprar um ar-condicionado, fala qual que desses 2 dá menos problema e quando dá problema, a manutenção é mais barata. Então, essas perguntas, vocês que vão saber. Não, total. Então, você tem que estar com o parceiro certo de fato para poder guiar, de fato, nós como profissionais, arquitetos, guiar, de fato, o cliente nisso, né? Porque não são todas essas... Eu nunca vou visitar o cara para contar quantas peças ele tem. Fica tranquila que eu vou. Você fica tranquila que eu vou. Não, eu vou te falar que eu gosto muito disso por alguns motivos. Né? O primeiro é conversar com os donos mesmo das fábricas. Porque, querendo ou não, essa distância que às vezes existe, ela é muito ruim. É verdade. Né? Assim, ele está indo numa linha de trazer um produto A, às vezes com uma conversa comigo ele vai falar, pô, eu vou trazer o B. Exato. Você está ali atendendo o cliente, sabe o que as pessoas estão querendo, o que o profissional está querendo, o que o cliente está desejando, porque você vê o brilho no olhar do cliente quando ele está na loja, né? Sim. A hora que ele olha uma peça, a hora que ele olha... Você consegue captar. Gostou disso, não gostou daquilo, isso faz sentido, isso não faz. Exato. E quando a gente tem esse envolvimento um pouco mais próximo, a gente consegue garantir que a solução ela vai existir. Acho que esse é o principal ponto. Porque problemas, gente, podem acontecer. A gente trabalha para que eles não aconteçam. Mas a gente fala também muito isso. Às vezes um caminhão... Não é porque contratou arquiteto quer dizer que não vai ter problema, não. Vai continuar tendo problema sim, mas a gente vai estar lá junto para resolver. Exato, então, esse é o principal ponto. E fico muito brava quando a pessoa acha que realmente contratou arquiteto para não ter problema. Isso não poderia ter acontecido, gente. Isso poderia ter acontecido, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Não pode acontecer coisas graves ou coisas assim, bizarras, né? Mas algumas coisinhas que de tolerância, poxa vida, isso daí a gente tá lá para resolver. O que não pode acontecer é ficar sem resolver. Nossa, com certeza. Isso eu concordo que não pode acontecer. É fato. Agora, você tem um profissional que está acompanhando, com certeza o que chegar na mão dele
é 10% do que aconteceu na obra, se for 10%. E outra, Né? assim, a gente que tá direto na obra, as pessoas não fazem ideia da quantidade de recomendações que a gente dá, né? Sim. Eu para os meus, você para os seus. E mesmo assim, algumas pessoas não escutam as recomendações e fazem diferente. E eu vou ser questionado para o cliente, mas você... pois é, eu já tinha falado que não era pra ter feito assim, não sei porque fez assado, mas estamos aí pra poder Vamos sanar. refazer. Vamos resolver. Às vezes vai ter que Vamos refazer, resolver. às vezes vai ter que mudar. Peço desculpas, ele fez diferente do que eu orientei, mas vamos seguir em frente. Não, e às vezes a gente encontra situações que são até meio chatas, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega clientes que pensam em, eu vou trazer um produto de fora, por exemplo. Eu vou trazer um produto de fora, Difícil. gente, tem que tomar muito cuidado com Tem isso. mesmo. Primeiro, embora a marca, eventualmente a marca pode até estar aqui, só que assim, é um produto que vem para cá, não vai para outro lugar do mundo. Ele Algumas não foi marcas vão, desenhado para aqui. para cá ele tem que ser tropicalizado, tem o tipo certo de gás de refrigeração, tem o tipo certo de elétrica, né? Tem a frequência de elétrica, que é uma outra coisa. Agora, a gente vê às vezes o pessoal olhando e falar, esse aqui tá mais barato em tal lugar, eu vou trazer. Vou trazer na mala. Quer dizer, vou ser muito sincero, as diferenças até nem são tão grandes, porque o frete desse negócio, o custo logístico para trazer também é altíssimo. Quando Agora, não traz na mala, né? mesmo tendo na mala. Porque imagina, você vai trazer, verdade, porque tem vai que trazer declarar. um forno que tem 25 quilos, É verdade. que é uma caixa de 1 metro por 1 metro, você vai gastar ali $200. Vai mais ou menos, $150? Sim. Poxa, gente, isso aí já deu a diferença verdade. de fazer no Brasil. Só que o que acontece? Muitas vezes esse forno, quando você vai para o lugar, ele não vai ligar. Então, Ele não vai ligar porque a frequência energética dele é outra. Aí faz uma gambiarra, tem um jeito lá de fazer ligar. A vida hoje desse produto vai durar metade. Aí na hora de trocar uma peça, a peça que tem aqui é para outro produto. Ele é até fisicamente igual, às vezes tem um código muito parecido, muda um sufixo, alguma coisa assim. Só que a importância de olhar para o mercado brasileiro é muito rico. Ele é muito complexo. Né? São 26 países aqui, entre aspas, né? Com as suas características. tem muita e tudo norma mais. aí que tem que ser levada em conta. Exato. Né? E além disso, a parte de pensar na assistência técnica, ela é uma responsabilidade muito grande da fábrica. Então imagina, a gente tem cliente no interior do Amazonas. Nossa. Né? Se acontece alguma coisa, eu sei que as nossas fábricas vão poder resolver. Vou poder resolver. Isso eu digo com certeza. Sim. Quem está aqui, eu assino embaixo, porque senão não estava nem aqui. Sim. Né? Agora, tem marcas que não estão aqui, que marcas já saíram por causa de assistência técnica. Não é por causa de venda. Vendiam muito bem. Só que não adianta, se eu não tenho assistência técnica, Que pena, né? eu vou criar um problema Nossa, depois. não dá. E isso não é bom, não é saudável a longo prazo. Não adianta ser só bonitinho, né? Tá ali foi exposto, é bonitinho, quando vai pôr em linha de teste, você vê que não funciona. E isso é uma Mesmo coisa porque hoje em dia é tudo muito sob medida. Então é muito arriscado você falar assim, vou me aventurar em tal marca, tal peça, vou assumir o risco. Aí você fez sob medida, depois você vai falar, desistir. Deu muito problema, vou trocar. Aí o que vai caber naquele espaço? Você vai ficar Não, você refém falou- a isso. Você falou uma coisa que é ótima. E essa é uma dica boa para quem está em casa, tá? Padrão de eletrodomésticos segue o padrão tradicional. É verdade. 60 centímetros, 70 centímetros, a 75 também tem, 80 e 90. E aí, 1,20 m, por aí vai. Aham. O meu é 76,5, 78,5 e é todo nichado. Você pode ter certeza que o único que vai caber numa substituição vai ser da mesma marca. Ou seja, quando você vai para os padrões, você nunca vai deixar de ter opções. É verdade. Né? A gente tem muito cliente aqui que chega para comprar um produto e fala, já comprei tal. Olha, eu vou te falar que muitas vezes a gente já viu o cliente depois de 3 anos voltando e falando, deu problema lá, eu já vou trocar por um outro, mas, poxa, eu vou ter que encarar alguém vir, cortar um pedaço da minha pedra, sabe? Poxa, quando você está morando num lugar, a gente pode pedra caótico, é terrível. é caótico. É terrível, é terrível. E não adianta Ficar colocar segurando o plástico. aspirador. Não, adianta. pode colocar plástico onde for. Pode, vai. Você vai chegar no seu quarto, vai ter pozinho de pedra lá. Eu não sei explicar por quê, mas tem. Né? Eu também não sei explicar por quê, mas acontece. Não é? Ou cortar madeira também, gente. Mas a pedra é campeã. E me diz uma coisa, tendo toda essa carreira, o que você diria hoje para quem está naquele momento lá, no primeiro ano, que ainda não sabe mexer no AutoCAD, que não sabe mexer no 3D, no 2D, que não sabe o que é SketchUp, não sabe nenhuma ferramenta nova, olha a arquitetura e fala, pô, eu gosto de desenhar, eu
acho que eu olha vou... isso aqui, o que você faria para essa pessoa? Olha, eu acho que o mais importante, eu acho que isso daí acho que vem criação de berço mesmo, é você ter a humildade de você querer escutar alguém que já passou por aquilo. Então, escutar uma pessoa mais velha, de fato, escutar experiências, ir atrás disso. Então, conversa com o professor que trabalha na área, que de fato trabalha na área que você vai seguir. Hoje em dia tem tanto acesso. Sim. Vai em feiras, conversa com o próprio profissional, troca ideia, mas não fica refém só das informações de rede social, porque a gente sabe que ali está mais a parte da maquiagem bonita. Então tem que entender de bastidores. Eu não estou falando que eu fiz certo fácil, e o mundo faz errado, mas lá atrás, quando eu bati na porta e falei, me aceita para trabalhar e para me entender como funciona o escritório. Cara, é importantíssimo para você entender os perrengues e as coisas boas e como funciona, como aparece um cliente para o escritório, como é que esse escritório manda um orçamento, como é que você começa uma obra, como é que o cara fala assim, vou fazer obra com você, como é que é isso? Então, eu acho que ter essa humildade de escutar e não se apegar, porque hoje em dia tudo bem, temos muita informação, mas a gente tem que filtrar que é muita informação, às vezes enganosa, que a gente acha que está vendo ali uma informação na rede social, mas é uma informação que foi resumida, está sendo apresentada de uma maneira com um sorriso no rosto, mas a gente sabe que na real é diferente. Então, acho que é importante conversar fora as câmeras com profissionais que trabalham na área. E às vezes você falou uma coisa que é curiosa, né? Você tomar como base a opinião, ou seja, o que está público, é concordar com o que muita gente vai concordar. Sim. E na maioria das vezes é mais fácil do que dizem. Falam o que é mais fácil do que é. Sim, exatamente. Em qualquer profissão, né? O dia a dia é muito mais difícil, né? Eu não nada contra os gurus da internet e tudo mais, se eles conseguiram. Mas tem que tomar cuidado, né? Eu aprendi de um outro jeito. Eu não sei fazer desse jeito que eles eu sou bem realista. Eu sou bem realista. Eu sou dessa porta de bater na. Eu sou assim, que legal. Mas vamos pensar também nesse lado aqui. Nossa, então assim, tem às vezes que até acho que às vezes eu penso, vou jogar um balde de água fria se eu falar isso, então assim, eu só penso, eu falo assim, mas a gente tem que tentar resolver também esse lado, porque é bom, é maravilhoso, é lindo que a gente vai fazer uma casa com piscina, e a piscina é enorme, é uma cobertura, mas a gente tem impermeabilização, a gente tem várias coisas perigosas ali que se você não tomar cuidado, né? Então é muito importante você ter o pé no chão, acho que é o pé no chão, ser humilde para poder perguntar, levantar a mão, ter dúvida, e é isso. Que legal. Olha, eu tenho um presentinho para você. Que legal. Espero que você goste. Muito obrigada. Essa é uma caixinha. Muito obrigada. A nossa caixinha especial para o parceiro. Muito obrigada. Coisas úteis para a obra. Muito úteis para a obra. Já vou pôr na minha bolsa. Ai, que lindo. Personalizado. Por favor. Que lindo. Que legal. Tem um planner semanal muito também, obrigada. Que ajuda bastante no nosso dia a dia. Maravilhoso, muito obrigada. Planner semanal também? Eu sou das que gosta de escrever, viu? Ai, que graça. Gente, olha, eu vou te falar que isso no dia a dia eu viciei. Eu gosto muito de escrever. Eu começo a rabiscar, já sei o que vai ter ali e vai indo. Meu caderno tá aqui? Acho que não tá, mas eu sou do caderno também. Eu, quando vou na obra, ou quando eu vou atender o cliente. Muito obrigada, viu? Por favor. Eu gosto de escrever, é o que eles falam. Eu sempre tenho um caderno a cada temporada aí. Eu tenho uma mania de desenhar. O meu próximo então vai ser esse, tá? Que bom, fico muito feliz com isso. Karina, eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Já acabou, meu bem. Olha, a gente tem papo pra falar aqui durante horas e horas, né? Mas olha, é muito bom te ter aqui. Muito obrigada. Né? Ter você podendo ver as nossas soluções, né? Opinar, ver alguém que tem essa paixão pela obra, né? Que é uma das coisas que faz a nossa área ficar viva. É verdade. Né? Faz essa área ser tão fazer impactante sentido, né? No dia a dia do cliente. Né? Então, eu queria muito te agradecer a presença aqui. Eu também agradeço. Muito obrigada. A gente já vai ter que marcar outros papos. Isso, a gente já conversou aqui. Tem pelo menos agora 2 cozinhas que a gente pode então deixar bonitona. E já vamos fazer isso acontecer. Com certeza. Né? E também mostrar um pouquinho desse caminho, né, para o profissional novo, para a garotada que está pensando em fazer isso. Né? Façam, gente, é muito legal a arquitetura. Eu falo 2 coisas que eu não me arrependo: de casar e de ter feito arquitetura e de ido até o fim, porque muita gente desistiu, né, no meio do caminho. E casar também, muito bom, eu indico. O pessoal fala, qual que é o seu Instagram?
Pro pessoal te seguir. Meu Instagram, Karina Passarelli Arquiteta, com K, Passarelli 2 S e 2 Ls, e o outro é Estúdio KP, com Estúdio S KP. mudo, isso, KP. Ó, vai estar aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo na legenda, vai estar os arrobas da Karina para vocês também poderem seguir. Segue, que é muito bom ver Vocês vão ver profissionais de se vocês altíssimo vão nível. gostar. Com Comentem certeza. lá. Não tenho nenhuma dúvida. Karina, obrigado Obrigada. de novo. Obrigada, viu? E a gente vai ter que marcar de novo isso com certeza. Bora lá. E para você que está em casa, gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.